Olá a todos, boa noite. Oi, Oi, boa Milene. noite, tudo Boa bem? noite, tudo. E você? Tudo jóia. Você Que está num bom. lugar diferente hoje, está iluminado. Tá iluminado aqui. Saí da varanda, agora estou num lugar iluminado. Dá para ver Ficou melhor, né? bom? Ficou bom, Ficou, tá né? bonita, tá muito bonita hoje. Tá bonito aí também. E aí, como é que estamos? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a ajuda, né? O que o Bert Hellinger traz sobre a ajuda. Um ponto bem interessante, bem bacana e bem complexo. Como tudo do Bert Hellinger é uma complexidade simples, né, Milene? Mas é bem bacana, é bem bonito. Acredito que as pessoas vão poder aproveitar bastante o que a gente vai trazer aqui hoje, porque a gente, na verdade, a gente vive para viver, né? Para crescer, para ajudar e ser ajudado. No fundo, a gente vive para isso, né? É. E a ajuda é uma coisa que a filosofia sistêmica trouxe um novo olhar para mim. Eu tinha um olhar da ajuda completamente fora de ordem, vamos dizer assim, né? E com a visão sistêmica, eu realmente pude retroceder e observar o quanto o meu impulso de ajudar era totalmente fora da ordem, fora dos parâmetros mesmo de ajuda. Era uma ajuda totalmente invasiva, vamos dizer assim. Que a gente aprende, né, a ser assim. A gente aprende que ajudar é bom em qualquer circunstância, né? A gente aprende assim. E o Bert, como você falou, ele traz uma nova visão, né? Para mim também, uma nova visão de como ajudar, né? Ele, eu achei bacana, né? Você deve ter também olhado bastante no livro Ordens da Ajuda. Ele tem um resuminho ali no começo das 5 ordens, né? Das 5 Sim, posturas. Eu achei interessante, eu acho que a gente vai falar disso, mas eu queria destacar primeiro que ele fala de uma outra ajuda no meio do livro. Ele fala de uma outra ajuda que é a ajuda que não busca uma solução, é uma ajuda que busca um movimento. Então ele diz: eu não estou aqui para resolver o problema da pessoa, porque a pessoa tem condição de carregar o problema que é dela. Aliás, ela resolveu o problema que é dela, é um grande êxito, né? Eu estou aqui para iniciar, para dar um pontapé no movimento. Ele fala assim: nós não perguntamos o que deve ser feito, nós introduzimos o movimento. Todo movimento é crescimento. Então, eu acho isso muito legal, porque a ajuda tradicional, ela parte do princípio que é sempre bom ajudar, em qualquer circunstância, e que o ajudante vai resolver o problema do ajudado, né? E, na verdade, ele diz que não. O que é necessário é um movimento. Então, eu queria destacar isso que eu achei bem interessante como um dos princípios, além daqueles 5 que ele coloca no começo, para ajuda. sim. Em relação à ajuda, a gente cresce numa cultura de que você ajudar, se doar, fazer pelo outro é uma coisa de muita compaixão, de altruísmo, né? E se a gente aprofundar bem nesse assunto, principalmente com a visão sistêmica, a gente vê que não é bem assim, né? Existe formas para que a gente possa ajudar as pessoas de maneira efetiva. Uma coisa que o Bert fala que ficou para mim assim bem profundo é quando ele fala assim que quando a gente se coloca para ajudar alguém fora da postura, a gente está interferindo na alma dessa pessoa. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe, Magali, que realmente é verdade, né? Por exemplo, como é que eu posso me arrogar a achar que eu sei o que é melhor para você, né? Porque, por exemplo, se a gente vê alguma pessoa com um problema,
E aí, na nossa cabeça, a gente tem a solução. É. Tem, né, um caminho todo, não, faz assim, faz assado. Mas a realidade da pessoa é uma outra coisa. E não tem como eu colocar aquilo que é meu, vestir naquela pessoa. Nem sempre, e eu acredito que na maioria das vezes isso não vai funcionar. Então, essa frase do Bert, né, ele até fala assim, ajudar é perigoso, pois pode ser uma intervenção no movimento de uma outra alma e isso pode perturbar, né, esse movimento. Então, isso para mim agora, sim, está muito forte, porque hoje eu até li uma caixinha de perguntas, até repliquei lá aqui no Instagram, do Paulo Pimonte, que a moça, não sei se é moça ou se é pessoa, uma pessoa pergunta para ele assim, sobre ajuda, né? E aí ele fala assim que a gente é ensinado desde pequeno a ser valorizado pelo que a gente faz e não pela nossa essência. E desde que eu li isso, eu fiquei aqui em casa pensando nisso, né? E tem tudo a ver com o nosso tema, né? Que assim, a gente é ensinado desde pequeno a fazer pelo outro. E que assim talvez a gente seja reconhecido, valorizado, amado, né? Então, muitos movimentos também da ajuda seguem esse impulso, né? Que a gente vem sendo criado. E esse movimento é um movimento infantil, né? De busca de aprovação, né? A gente ajuda para receber um reconhecimento. Não é se importando tanto com quem ajuda, mas é para receber um reconhecimento de que eu sou bacana. É um movimento infantil de aprovação, né? Eu fiz isso por muito tempo, Magali. Quem, né? Nunca. Mas eu, sinceramente, eu não sabia que era isso. Ele fala uma coisa também que eu acho que é interessante da gente destacar, que ele fala da postura básica da ajuda, que é esperar a conexão. Esperar. Ele fala, é uma postura sem sentimentos, centrada, dirigida, sem amor, sem compaixão, sem medo, sem julgamentos. Esse momento da espera para ajuda, eu reli esse livro, né, nesses dias preparando para a gente aqui, para todos nós, a live, principalmente para mim. Esse esperar, ele diz, é como o guerreiro. O guerreiro só entra na situação quando a situação está séria. E quanto mais a gente espera, ele explica, quanto mais você espera para ajudar, mais você enfraquece o inimigo. O inimigo não é o ajudado, né? O inimigo é a ansiedade de ajudar. Então, se a gente espera, até o ajudado, ele vai conseguindo se virar, ele sabe que você está ali. É uma diretriz para a gente esperar a conexão e o momento certo de fazer as coisas e sair dessa coisa automática que a gente tem de fazer pelo outro, de querer resolver pelo outro, de achar que é bacana assim. E principalmente, né, Mi? A coisa essencial para esperar na ajuda, essencial, o primeiro passo, é que a pessoa peça ajuda. Se ela não pediu, você pode até oferecer, mas você não pode sair ajudando, né? A gente não espera a pessoa pedir ajuda. E como o Bert Hellinger diz, isso fere a dignidade dela. Porque ela está querendo resolver o problema dela sozinha. E ela tem capacidade. O ajudante, ele é só uma luz. Se ela não acende o interruptor, a gente tem que ficar humilde. Então, esperar o momento certo e, principalmente, esperar o pedido de ajuda. Né, Mi? Sim. E esse é o movimento crucial que eu estava totalmente fora dele. Eu simplesmente, a minha vida toda, eu me adiantei em relação às pessoas. Por exemplo, se eu via alguém, amigo, familiar passando dificuldade, eu simplesmente ia lá, fazia, refazia, arrumava um jeito, Olha, era uma coisa muito louca. E eu vou te falar, eu me dei muito mal com isso por muitas vezes. Porque você acaba interferindo, as pessoas não gostam, né? Acham que você é metida. Sim, e assim,
a boa intenção que estava aqui na cabeça e no coração, estava aqui. Era de muita boa intenção, mas totalmente fora da postura, totalmente arrogante mesmo. Como se eu fosse muito grande e fosse tipo um Deus que pudesse resolver a vida das pessoas. Então, por isso que eu consigo falar dessa questão de que na cabeça da gente, a gente acha que tem uma fórmula que resolve a vida dos outros, né? E Magali, se a gente trouxer isso assim muito próximo da gente, se a gente olha para os nossos pais, hoje né, nem tanto, né? Mas ali atrás, quando a gente está fora da ordem, a gente sempre olhava para eles e falava assim, nossa, mas minha mãe, por que ela fazia assim? Ah, mas o meu pai podia ter feito assim. Isso é totalmente arrogante, porque a gente não estava na pele deles, não estava naquele momento, sabe? E não tem como falar nada, né? Não tem como É falar. simplesmente ficar no nosso lugar mesmo, porque não dá para falar nada. Hoje eu tô tendo muito essa consciência, sabe? E isso que você falou, né, Milene, de sair querendo ajudar, é uma coisa muito estimulada. É muito estimulada. E o Bert traz uma postura de que, assim, espera. Eu acho que eu comentei com você em algum momento que a gente estava conversando sobre a live, que eu frequentei o Naranon, acho que eu já até falei aqui, né? E eles têm uma frase, o Naranon é um grupo de ajuda para familiares que têm dependentes químicos, ou familiar ou amigo que tem um dependente químico, que é o Narcóticos Anônimos, o Naranon é para os familiares. E tanto o Naranon quanto o NA, eles têm uma frase que eu acho que combina bastante com aqui, que diz, espera os 5 minutos do milagre. Espera. A coisa mais difícil para a gente é esperar. Esperar as coisas, assim, espera, a hora que é para você atuar é a certa, espera os 5 minutos no milagre, espera que a pessoa vai usar droga, ela vai recair, mas ela vai ter a iluminação e ela vai sair daquilo. É um esperar, não é passivo, ele é muito ativo, porque você está atento. A hora que a pessoa pede, você está ali, do lado, né? E eu presto muita atenção nessa questão da solicitação da ajuda, sabe? Ao contrário de você, assim, eu tenho mais uma tendência a esperar a pessoa pedir. Eu tenho essa tendência, assim. Isso também é visto, por outro lado, né, Milene? Como uma pessoa fria, uma pessoa que não quer ajudar, tá vendo o outro se ferrar e não faz nada, né? Do mesmo jeito que ajudar, você é enxerida, tá se metendo, né? Você não ajudar, você é fria, você não tem coração, não dói em você, porque não é com você, porque você é isso, porque você é aquilo, né? Então, o Bert fala, né? Se a gente procura a aprovação dos outros, a gente está no movimento infantil. Porque fazendo vão criticar, não fazendo vão criticar. Sim. E isso que você falou faz muito sentido, porque assim, a minha vida toda, e talvez isso também tenha a ver com a criação, com aquilo que a gente viveu lá atrás na infância, né? Eu acredito muito nisso. E também as questões eventualmente sistêmicas mesmo, do nosso próprio sistema familiar. Então, assim, para mim, as constelações foram um ganho enorme nessa questão da ajuda. Porque hoje eu estou aprendendo o lugar certo da ajuda, né? Então hoje, assim, eu percebo, por exemplo, acontecem as mesmas coisas, aí eu paro e falo, nossa, nesse momento eu já teria feito isso, isso e isso, quietinha. E, e sabe, eu já me estrepei muito com esse negócio de ajuda e assim, fiquei mal. Na verdade, fiquei mal diante das pessoas, né? Elas ficaram chateadas comigo. E eu, sem entender, né? Falei, nossa, mas eu estava ajudando, e é bem assim mesmo, né? É bem assim, né? Você tá lá ajudando, e muita gente fala isso, né? Nossa, mas eu ajudei, eu fiz de tudo para essa pessoa e ela ainda ficou com raiva de mim? Fica mesmo, porque você fez fora da postura, fez além, ou você não foi Na hora errada. solicitada, foi lá e fez na hora Na hora errada, tem errada. tudo isso. E É. aí, Magali, assim, o que você sente dessa ansiedade por ajudar? O que esse movimento sinaliza para você? Que já Então, tem mais, que você tem mais experiência também, né?
para mim, quando entro nessa ansiedade para ajudar, é como se eu tivesse sentindo duas coisas. Primeiro, que eu quero aprovação de alguém, então eu preciso fazer para ficar bem na fita. E a outra coisa que eu sinto, Milene, é que eu estou achando que aquela pessoa não está dando conta. Eu estou com pena dela. Eu estou com pena dela. Então eu vou lá ajudar, porque se eu, que sou a super, não fizer, ela coitada, ela não tem capacidade. Então eu sinto que essa ansiedade, ela provoca em mim esses dois movimentos. Um, que é querer ficar bem na fita, eu faço para que alguém reconheça. E o outro, porque eu estou com pena da pessoa. É o que eu sinto nessa ansiedade, quando bate essa ansiedade, né? Eu acrescentaria aos seus, eu concordo com você plenamente. O primeiro, né, de querer se sentir importante, aquela pessoa que sabe resolver, né? No momento você quer aprovação e quer se sentir importante, né? E aí você quer salvar o mundo, você quer fazer tudo. Então você quer estar sempre à vista das pessoas como boazinha, como a pessoa que resolve, né? E eu acrescentaria talvez um terceiro ao seu aí, que eu acredito que tenha também um pouquinho de controle. Ah, sim, Sentido, sim, né? Você sabe que lá no Naranão tem uma outra frase, Milene, que fala assim: a ajuda é o lado ensolarado do controle. Pois é. Essa questão do controle está vindo muito para mim. Eu tenho refletido muito sobre isso, porque quando a gente não suporta ver o sofrimento do outro, a gente quer controlar, você quer, é como se a gente entrasse no lugar de Deus. Por isso que é muito perigoso, né, Magali? Com certeza. E eu gostei, sabe, isso que você trouxe, né? Esses dois pontos, assim, são cruciais mesmo. Acho que essa é a base, né? São os De três sentir, mesmo, né, Milene? e o controle por último O ali, que controle. ele é mais velado, mas Ele tá ali. ele tá ali Ele... mais velado. Agora, essa questão de sentir pena é uma coisa que traz uma energia ruim pra gente, né? E para a Eu lembro pessoa, né, muito, também, que a gente ajuda. tira a dignidade da pessoa. E eu lembro muito do Décio falando disso, né? Inclusive, eu tive um movimento desse lá na formação que foi crucial na minha vida, né? De não sentir pena das pessoas, porque quando a gente sente pena, a gente se coloca como superior, né? Acha que a pessoa ali não dá conta do Não dá destino conta. dela. Enfim. Ô, Mi, eu queria trazer também um outro ponto aqui, que eu fiz bastante terapia individual, terapia tradicional, né? E me ajudou bastante, porque como a maioria já sabe, eu vivi bastante tempo longe da minha mãe, então a terapia me ajudou em alguns pontos muito bons. Só que eu questionava muito, quase todos os terapeutas, eu falava, eu venho aqui, falo da minha vida, depois eu chego lá, convivo com o filho, o marido, o professor, é um monte de gente que não está aqui. Eu estou te contando a minha versão. E a minha versão, ela me coloca bem na fita, ela não vai acabar comigo totalmente, né? Tem sempre um culpadinho ali do lado. Isso me incomodava um pouco nas terapias. O Narcóticos Anônimos eu gostei bastante porque é uma terapia em grupo. Não tem terapeuta, as pessoas sentam, tem um tempinho lá para falar, que nem a gente vê nos filmes. Tem um tempinho lá para falar, você fala o que você quer, ninguém interrompe. Se você quiser falar do óculos, você fala. Se você quiser falar da adicção, você fala. Então, é uma coisa que eu já gostei mais. Era bem legal. E o Bert, ele acrescenta um ponto que eu acho interessante, vamos ver se você acha também, que é assim, a ajuda, ela é sistêmica. Você não está ajudando aquela pessoa. Você está entrando num sistema muito amplo, né? Que tem atrás daquela pessoa e que a gente tem que olhar nesse sistema com respeito. E uma pedrinha que você mexe aqui, você está mexendo em todo o sistema. Você está fazendo um movimento em todo o sistema. Então, eu não sei se você já ouviu uma frase antiga, que é assim, quando a gente casa, fala, a gente não casa com os pais do marido. Você ouviu isso? Caso com a família, né?
A gente casa com a família, com o sistema todo. É mais que família, a gente casa com o sistema. Então, quando o Bert fala que a ajuda é sistêmica, para mim faz mais sentido, porque a gente faz parte de um todo, e não adianta eu vir reclamar aqui lá de trás, ou falar que eu sou triste, ou que eu sou isso, ou que eu sou aquilo, desconsiderando todo o meu sistema. E o Bert orienta que a gente, enquanto ajudante, né, a gente entre no campo, sinta aquele sistema imenso que tem com aquela pessoa para ela chegar até ali. Não é uma coisa interessante, Mi? Sim, muito. E é interessante você falar isso, porque assim, nós vimos na formação e a gente vê isso basicamente nos atendimentos, que geralmente as pessoas que buscam a ajuda, muitas vezes os problemas realmente não são delas, né? São coisas lá de trás, né? Que precisam ser vistas. Aí esse descendente, essa pessoa tá ali com um sintoma, uma dificuldade, e ela vem para pedir ajuda para que aquilo que precisa ser olhado, seja incluído, enfim. Então a ajuda é muito bonita nesse sentido. Por isso que quando a gente vai realmente ajudar, a gente não olha somente, né, como você diz, para o cliente. A gente abarca todo o sistema dele e olhando que ali tem muita força, temos que ter respeito, né, com todo esse sistema. E a ajuda, para ser efetiva, ela tem alguns passos, né, Magali, como você disse. Uhum. Você quer falar um pouco? Eu quero só completar isso que você falou do olhar, porque o Bert ele fala que assim, ó, é preciso olhar realmente para a verdade. O que é reconhecido deve ser dito. Eu acho essa frase, essas duas frases muito importantes, Milene, porque assim, olhar para a verdade é duro, mas é libertador. Sim. E o que é reconhecido tem que ser dito. A gente não precisa ficar escondendo as coisas de nada de ninguém. Essas duas posturas do ajudante, a gente tem que ter muito centramento para fazer, porque ela, se for com alguém muito próximo de você, vai criar conflito. A pessoa não quer olhar a realidade. Tem que estar no momento exato, e não com alguém próximo, né? No momento certo, daquela espera que o Bert fala, para você poder falar o que você está vendo, né? Ou a constelação falar, ou uma frase falar o que está sendo visto, e a pessoa entender que aquilo é a verdade, não é a minha verdade, é a verdade dela, do sistema dela, e enxergar e se movimentar, né? Enxergar, como você disse, a gente precisa ver, e às vezes a gente não vê, e quando alguém mostra, às vezes fica mal na fita, né? Isso que você falou é um desafio para quem trabalha com ajuda, de você manter e ter coragem, né? O Bert fala muito disso, que a gente precisa ser corajoso, né? Para poder falar para o cliente aquilo que viu ali. E muitas vezes não é o que ele quer ouvir. Não é. Não é, porque ele vem, o cliente vem com uma expectativa, né? Ele vem já com uma história contada na cabeça dele sobre aquilo, sobre essa dificuldade. E aí, de repente, a constelação mostra que essa dificuldade, ela traz uma verdade que às vezes o cliente, talvez naquele momento, até não consiga suportar. E se o facilitador, né, o profissional que está ajudando, não tiver a coragem de falar, aí eu já acho que fica muito complicado. Aí não, aí já não, aí não vai. Aí não houve ajuda realmente, né? Porque a ajuda é ir no ponto que precisa para o cliente se movimentar. Seguir, se movimentar. Isso. Exatamente. Eu ia falar mais um negócio, mas esqueci. Depois, se eu lembrar, eu falo. Tá uma coisinha que ele fala, né? Não, vamos falar das 5 ordens, depois eu falo isso aqui. Vamos lá. Tá bom. Quer começar? Não, pode falar. Começa? Olha, então, no começo do livro do Bert, ele dá um resuminho. O livro é esse aqui, eu vou mostrar a capa. Esse aqui. Né? No começo do livro, ele
tem um resuminho das 5 ordens da ajuda. E ele coloca 5 princípios fundamentais para a gente poder ajudar, né? Então, eu vou falar 5 e aí a gente destrincha, tá bom? Tá bom assim? Tá bom, sim. Então, ele fala que a primeira ordem da ajuda é o limite. Então, essa ordem, ela é humilde porque ela aceita que o limite do ajudante. A segunda ordem é não interferir. Ele diz que essa ordem é muito discreta e tem muita força, como a gente acabou de falar. A terceira ordem, ele faz uma distinção que a gente não deve ajudar como se fosse pai e filho. É ajudar de adulto para adulto. Sem ter pena, né? Sem ter pena. A quarta ordem é não se envolver, que ele diz que o não envolvimento com o problema da pessoa, do sistema da pessoa, traz força e liberação, tanto para o ajudante quanto para o ajudado. E a quinta ordem é não julgar. Essa ordem cria uma coisa muito bonita que ele fala que é a empatia sistêmica. Porque o que aconteceu naquele sistema, seja o que for, de estupro, a pedofilia, a morte, assassinatos, é daquele sistema. Ele merece respeito. Né? A gente, de novo, a gente tem que reforçar aqui que nós não estamos falando que isso é uma coisa valorizada, que não deve ser punido. Nós não estamos no âmbito da lei, nós estamos no âmbito da constelação, dos princípios sistêmicos. Então, se aconteceu naquele sistema e aquela pessoa está viva ali, merece todo o respeito. Né? Para a gente destrinchar, eu lembrei que eu ia falar, Mi, que às vezes o cliente aparece com um problema e o Bert fala, o problema, como você disse, não é dele. Não é ele que está precisando de ajuda, é alguém no sistema que ele está sendo sintoma. Né? Então, por isso que a gente tem que olhar o sistema lá longe. Tá? Era isso que eu tinha esquecido. Vamos lá, primeira ordem. Quer falar, Mi? Ó, vamos trocando, que aí você tem uma visão, eu coloquei aqui, aí de repente a gente vai complementando. Beleza. Então a primeira que você disse que é limites, né? No Isso. dar e tomar. Então, para mim aqui, ó, é o querer e precisar. Por quê? Muitas vezes o cliente quer ajuda, mas ele não precisa. Acontece. Né? É. Então, assim, muitas pessoas também na vida cotidiana, às vezes alguém vem te pedir uma ajuda, mas às vezes ela não precisa. A gente tem que perceber, prestar atenção, observar se aquela pessoa realmente precisa de ajuda. Porque às vezes ela vem até nós pedir ajuda, mas de repente ela não está na postura de precisar da ajuda. Ela quer, mas ela não está na postura de tomar aquela ajuda, né? Então, assim, às vezes ela até pede ajuda, mas será que realmente ela precisa da ajuda mesmo? Tem muito, né? Esses são os passos. A gente viu bastante também isso, às vezes até, né, acontece com a gente, né? O que você acha disso? Ó, deixa eu ver o que eu complemento aqui. Como ele fala que o bom ajudador só ilumina, né? E só quem recebe ajuda é capaz de fazer algo com o que recebe, né? Então ele diz que essa humildade nesse primeiro passo nessa primeira ordem contradiz aquelas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar, onde sermos bons é sempre ajudar, mesmo que não seja frequentemente solicitado ou que a pessoa precise, né? Como você falou, pode pedir, mas não precisar. E ele põe um destaque que a primeira desordem da ajuda começa quando alguém quer dar o que não tem e o ajudado pega o que não precisa. Que você falou, né? Verdade. Quando a gente quer ajudar demais, a gente acaba dando a nossa energia numa coisa que não está precisando, né, Mi? A boa ajuda é aquela em que a gente sempre vai fazer menos. Eu nunca vou esquecer disso. A boa ajuda, a ajuda mais efetiva é aquela que a gente sempre faz menos. Porque aí a gente, eu acredito que tem uma questão de dignidade envolvida. E a pessoa que a gente vai falar daqui a pouquinho, a pessoa que está sendo ajudada, ela é tratada como adulta, sendo responsável pela condução da própria vida.
Então, quando a gente faz demais, é porque a gente entra no lugar de pai e mãe, porque pai e mãe faz tudo pelos filhos, né? Vamos dizer assim. E essa postura de Então, fazer menos tem muito a ver com a postura do pai que a gente falou semana passada, né? O pai espera o negócio lá na beira do lago, é uma postura de fazer menos, né? sim, é um desafio fazer menos, né, É um Magali? desafio. Você nem fale. Vai lá, Mi, segunda. Segunda, para mim, então, a segunda lei, as circunstâncias são maiores. Aí aqui eu até anotei, sem querer controlar. A realidade manda, né? Então, aquilo que se apresenta ali, a realidade manda. Não adianta a gente querer tentar controlar, vestir uma roupa naquela situação que não funciona. Né? Então, para mim, essa segunda ordem da ajuda é a realidade manda. Isso, porque ele diz aqui, né, que querer ajudar contra as circunstâncias que é a realidade que se apresenta enfraquece tanto o ajudante quanto o ajudado. Então, complementa bastante a primeira, né? Sim, Complementa bastante. eu acredito que uma vai complementando a outra, Vai né, Magali? complementando, Essa vai, sequência aqui. vai. Manda lá a terceira. Terceira, vai você. Eu? Ah, a Tanto terceira, faz. deixa eu ver como que eu resumi aqui. Ah, a terceira eu coloquei assim, que é o adulto ajudando o adulto. Por quê? Ele diz que muitas vezes a gente confunde ajuda com uma relação de pai e filho, que a gente estava falando agora. Então, os filhos, o ajudado se comporta como criança, fazendo exigências para o ajudante, e o ajudante se vê na obrigação de corresponder como se fosse cobrado como pai. E ele diz que é necessário que a gente ajude de adulto para adulto, né? Não criar uma relação onde um, que seria ali o infantil, se recuse a assumir as responsabilidades pelo que ele tem que fazer, né? Sim, né? isso. Então, ajudante igual ajudado, né? Tratar como adulto, evitando a transferência e contra-transferência. Isso. E aí, a É. gente só consegue estar bem nessa postura de ajudante se a gente também tiver com as nossas questões, vamos dizer assim, não 100%, é claro, né? Mas uma boa parte delas bem resolvidas no nosso interior, senão a gente emaranha ali de uma forma muito grande, né? Então, quando é que existe a desordem? Por exemplo, vamos supor que eu sou o ajudado e você é minha ajudante. E aí eu levo para você uma dificuldade e eu fico buscando em você que você me dê a solução. É. Né? Eu coloco a responsabilidade daquilo que é meu, do meu sistema, no ajudante. Como se você, como terapeuta, pudesse dizer para mim o que eu tenho que fazer, como fazer, e ainda assim se responsabilizar pelos resultados. Então, quando isso acontece, por exemplo, às vezes a pessoa, o ajudado, vai culpar o ajudante e fala assim, nossa, mas eu fiz isso que você fez, não deu nada certo. E ainda fica de consciência leve, né? Essa terapia não me ajudou em nada, porque eu fui lá, ela falou para eu fazer isso e isso, eu fiz, não deu certo, então assim, tem muito isso que se o ajudante, ele tem que ficar numa postura e ele tem que ter muita força para ele não ceder a essa investida do ajudado, né? Exatamente, Mi, exatamente, porque depois você fala para fazer, não dá certo, você fica com a responsabilidade e o ajudado fica de consciência leve e não faz a parte dele, né? Como o Bert diz, a gente não vai resolver, a gente vai ajudar a iniciar um movimento. É um movimento. Sim. Quem vai fazer, Então, isso. quem vai fazer é ele, né? Na constelação, basicamente, quando a pessoa traz a dificuldade, né, e se coloca a constelação, basicamente é você observar o que a constelação mostra. Mostrou, aí o ajudante, ele vai intervir naquilo que é possível
de acordo com a realidade, né? E o restante é com o cliente. Mas a gente viu, né, Mi, tantas coisas aparecendo e as pessoas não querendo ver. A gente viu bastante, né? Nossa, muito, A gente viu muito, bastante. muito. É, é, É bom, impressionante. é impressionante, né? Entra no balelômetro, né? Como o Décio diz, entra no balelômetro. É. Às vezes a gente chega, né, na terapia ou na constelação e leva um problema, fala dele, fala. De repente você vai vendo que não era nada daquilo. Na verdade, a pessoa está querendo uma outra coisa, mas aí aquela história ali que ela contou é para embasar uma coisa, né? Ela mesma, né? Para embasar ela mesma. É, Olha, a quarta ordem, ele é o não se envolver, né? Então ele diz a empatia do ajudante deve ser o menos possível. E aí ele diz que há o perigo nesse novo tipo de empatia seja considerado duro pelo ajudante, porque ele diz assim, ó, aqui há o perigo de que essa nova empatia seja considerada dura tanto pelo ajudante quanto por quem procura ajuda, principalmente se este faz reivindicações infantis. Então a pessoa vem procurar ajuda, ou a gente vai procurar ajuda, e a pessoa não se envolve e a gente começa investidas de querer uma relação que a pessoa se envolva, porque aí você divide responsabilidade, né? Você divide exatamente como a gente estava falando ali. Estava conversando com a Milton essa semana, eu vou estudando as lives e vou conversando com ele, né? E esse é um ponto, como eu coloquei, que eu tenho uma certa tendência a atuar assim, né? E eu falei, nunca, é muito difícil alguém vir conversar comigo assim e receber, não, fica tranquilo, você está certo, a vida é assim mesmo. É muito difícil, Milene. Eu puxo com o outro e comigo, assim, vamos no movimento, vamos, o que você pode fazer, o que a gente não pode fazer, e é considerado meio duro às vezes, porque às vezes a pessoa quer um colo de mãe, mas eu não sou mãe, eu não sou mãe, eu não sou. Então é considerado meio duro, né, Mi? É considerado é. frio, que você é frio. E, e a constelação é considerada mais dura ainda, né? Mas Porque na terapia convencional, que a gente faz, vamos supor, semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensal, né? De acordo com o que cada um faz, a gente vai estabelecendo uma abertura, um vínculo com o terapeuta, né? Então ali vai-se muito tempo. E na constelação, não. A gente vai naquele profissional, leva o tema e ali trabalha aquilo ali, tchau e benção, não tem que ficar, né? Não tem que ficar ali, como se diz, entre aspas, mamando na teta, né? É ali, viu que é isso que você tem que fazer, então vai. por isso que a constelação não é para todo mundo. É para quem está no momento de fazer uma constelação. Porque tem momentos da sua vida, como eu, que fiz terapia por 10 anos, e que ela funcionou como uma reestruturação da figura materna para mim. Era o que eu tinha naquele momento. E foi muito importante. Eu lembro de um dia que eu saí do carro e estava chovendo e ela veio com um guarda-chuva e me levou para dentro do consultório com um guarda-chuva. É uma mãe que faz isso. Aquilo me deixou tão contente porque eu não tinha tido aquilo, porque eu não tive a minha mãe. Aquilo, assim, me encheu, me deixou muito plena. Então, foi importante para mim. Mas hoje eu sou muito adepta à constelação. Me mostra aí que vamos fazer. Cada momento da vida a gente vai para um caminho. Então, se a pessoa não está preparada para enxergar, para se movimentar, tem outros modos de ajuda, né, Mi? Eu penso assim, que, por exemplo, se a pessoa está desesperada com uma situação, aí eu acredito que a terapia convencional é mais indicada até que a pessoa volte para o seu centro, se restabeleça para poder fazer uma constelação. Porque na constelação, às vezes, a gente não tem assim, uma clareza mental daquilo que está ali. Não é assim Não, que funciona. é. Né? A Não é constelação racional, né? é quando você põe ali e participa da constelação, ou é a sua constelação ali propriamente dita, nem tudo fica no mental aqui claro. Tem coisa que você vê ali que você fala, entendi nada, né?
entendi nada. Sim mesmo. Depois, com o passar do tempo, olha, Aquilo volta, né? hoje eu Aquilo estava volta. ouvindo umas coisas que eu anotei, né, dos insights meu de exercício que eu fiz sistêmico e tal. Eu falei, gente, olha para você ver, naquela época eu estava viajando na maionese, né? E hoje eu tenho mais clareza, mas é porque naquela época não tinha É, jeito, né? Então, assim, pra você ver que a atuação da constelação vai de meses a anos ali, a fio. vai, ela fica. Ela fica. Quinta ordem, Mi. Vamos. Não julgar. Não julgar. Quem realmente ajuda, não julga. Nem os próximos daquele que procura ajuda. Porque então eu chego lá, né, eu vou mileniar e mileniar, eu quero ajuda, eu quero me separar, porque meu marido me bate, porque meu marido me trai, porque não sei o que, não sei o que. E aí você, como mulher, tem a tendência a julgar o meu marido. Compra a minha história e julga meu marido, né? O Bert Ainda fala, mais se eu tive isso na minha vida ou no meu pronto, sistema. já Aí, bololô, já virou bololô, né? Aí hoje em dia tem muito assim, né? As mulheres, junto com as mulheres, contra os homens, contra não sei o quê. E o Bert fala: não, a pessoa que a gente fala lá, às vezes, quem está mais precisando de ajuda é o marido, não é ela. Porque ela teve condição de ir lá e pedir ajuda. Ele está lá, a gente não sabe o que está acontecendo naquele sistema lá. Então, eu acho muito bonito isso, que é aí que cria a empatia sistêmica, que é um conceito que eu acho maravilhoso, né? Onde todo mundo tem valor. Todo mundo pertence, né? é, eu marquei assim, né? A quinta para mim é o todo. A realidade é o que é. Não julgar, estar além do bem e do mal. E isso é uma coisa assim que não é fácil, né? Porque a gente, desde o início, aprende a julgar, né? A falar das pessoas e os ditames culturais, morais, enfim. E para pertencer, né? Para a gente pertencer ao nosso, parece que tem que Excluir o do despertencer. outro. É, É. E aí, assim, eu fico pensando assim, ninguém nasce falando, ó, eu vou ser um assassino, eu vou ser um estuprador, eu vou ser um traidor, ou eu vou ser uma mãe ruim, eu vou ser, sei lá. Ninguém nasce com essa ideia, né? Mas o que que acontece? Os movimentos que vêm na vida, no sistema familiar de cada um, né? Porque é como se fossem pecinhas que vão se movendo a partir de situações que vão acontecendo ali, né? Por isso que fala até emaranhamento, né? Que é como se ficasse ali costurando de um lado de outro então assim, nos sistemas familiares acontece tanta coisa que a gente não tem nem noção. Por exemplo, hoje nós podemos estar passando coisas na nossa vida tipo 7 gerações atrás. A gente viu isso, né, Magali, na viu, a formação. gente viu, a gente E, viu. e eu vi isso também em bastante constelação das quais eu fui, né, eu participei. Então, assim, sabe, quando um sistema elege um descendente para reparar uma coisa que está em desordem, as pessoas não têm o que fazer. Eu não Não estou tem como. justificando, não é É, justificativa. é. Mas, tipo assim, ela não tem o que fazer. Simplesmente ela foi eleita para aquilo e ela, querendo ou não, vai acontecer coisas ali que muitas vezes ela não pode escapar. É, E exatamente. aí, muita gente pensa assim, mas e o livre-arbítrio? A gente, hoje eu percebo que nós não temos livre-arbítrio. Ele é muito relativo. Nosso livre-arbítrio está condicionado às questões do nosso sistema familiar, às evoluções que precisam ser realizadas dentro desse sistema, e tudo que vem ali que é regido por uma força maior do qual, olha, eu não faço nem ideia. Não adianta nem eu querer compreender. Ele tem uma frase, Mi, que eu acho que complementa bem isso que a gente está falando aqui, que é o princípio da paz, que é um dos daquele que eu falei no começo. Ele fala o princípio da paz é assim, olha, eu reconheço que você é perante algo maior igual a mim. Eu reconheço que todos são
perante algo maior iguais a mim. Pois é. E a Esse algo dificuldade que a maior, gente né? tem, e a dificuldade que a gente tem de se colocar como igual às outras pessoas, né? Ele fala aqui, Então, olha, me reconhecer o que rejeitamos sem querer mudá-lo e concordar que tem o mesmo direito que eu e vice-versa, que eu me coloque como uma pessoa que tem os mesmos direitos que os outros. É todo mundo igual. É ó, bonito, né? é bonito. Pegando um É gancho bonito. aí, ó. Eu não sou de assistir novela, mas hoje eu tava aqui muito nada a ver e tava assistindo Tá, Laços de Família. certo. E Pô, essa novela é a velha, meu. é mais de 20 anos, acho que tá uns 20 anos, né? Acho que é 100. E aí numa cena, uma moça, né, foi lá e desvendou que a outra era garota de programa. Tá. E ela simplesmente subiu no palco e contou para todo mundo porque ela estava muito raivosa. E ela ainda usou o termo assim, porque essa mulher não é digna de estar entre nós, né? E ali aconteceu um tanto de coisa. Eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, ela não tinha consciência do porquê aquela moça era garota de programa, né? Porque lá na vida dela, na realidade dela, foi a maneira que ela encontrou para viver. Independente disso também, né, Magali? Se uma pessoa decide ser garota de programa ou não, isso é um problema dela. É, é. Né? A gente não pode simplesmente falar assim, eu não vou ficar no mesmo lugar que essa pessoa. Então, quando isso acontece, eu me coloco superior. E daí não dá para ajudar, né? Quando a gente É, entra, não dá para ajudar. Não dá para ajudar nem se envolvendo e nem se envolvendo para mais nem para menos, né? achei muito interessante essa cena da novela, É. fiquei refletindo aqui. Novela é um lance muito louco, né? Tem muita coisa, Tem. tem muita coisa. Novela é melhor que série, porque aquilo lá vai durando, vai durando. Eu não assisto não, mas hoje até que calhou de ver ali a Calhou. Você tá que nem televisão. aquelas pessoas falam, eu não vejo Silvio Santos, mas eu tava passando na televisão. É. Ô Magali, ó, tem uma coisa do Bert aqui do livro Liberados Somos Concluídos, que ele fala assim, aforismos, ajudar. A ajuda é silenciosa. Compaixão quer dizer suportar o que o outro sofre. E a gente tem uma visão completamente fora de base da compaixão, né? Às vezes, a doença espera pela terapia. Assim que estivermos orientados para soluções, chegamos à meta mesmo por desvios. Às vezes, a doença vai embora quando permanecemos. O desenvolvimento é inevitável. Pode consolar quem se tomou igual. O que é correto não tem pressa. O que é correto não tem pressa. Exatamente. Tipo, pode Exatamente. consolar quem se tomou igual, né? Então, por exemplo, pode se ajudar, pode se fazer alguma coisa quando a gente toma o outro por igual, Com né? igual. Com a dignidade e igual, né? Igual. Eu achei muito bacana isso aqui, ó, de compaixão quer dizer suportar o que o outro sofre. E geralmente acho que o movimento contrário da compaixão é o dó, né? Quando a gente não suporta. Exatamente. Compaixão se mistura com dó, né? Se mistura, se Sim, mistura. muito. Deixa eu ver E que aí? horas são. Ó, faltam 8 minutos. É bastante, mas é pouco, né? É. Pra gente não passar de uma Eu hora, que senão... gostei disso, é bastante, mas é pouco. Porque se a gente Ai, começar em 8 minutos, a Magali. gente vai embora, não é, Milene? Não, a Fala. gente vai lá longe, né? Passa Vai. aí do horário e tudo mais. E É. também é E para a depois não live não salva a ficar live, né? e não ficar muito longa, senão às vezes as pessoas Essa é perdem, né, chato, é. o É. Aí, se as pessoas esquema. quiserem se aprofundar, procura a gente para mentoria, né? A gente dá mentoria, a gente faz constelação. Sim, Aí, se quiser isso mesmo. aprofundar, a gente está aqui, né? A Milene lançou um produtinho dela lá de exercícios sistêmicos, não foi, Mi?
Foi. Eu preparei aí cozinha. em áudio umas meditações sistêmicas para quem quiser começar a fazer uns movimentos aí interiores, de liberação, de inclusão. Né? Às vezes a pessoa não quer entrar numa constelação de cabeça, só com esses áudios já dá para dar uns bons passos ali. Né? E E eu eu e a também, Magali, né, Magali, deixa eu, nós vamos aí agora. Pode falar. eu vou falar do meu para a gente falar do nosso. Eu também agora coloquei lá no Instagram, eu vou colocar amanhã, vou liberar amanhã, que é o meu livrinho, Mi, sobre a leveza de ser mãe. Eu escrevi, coloquei lá, então também agora tem essa minha experiência acrescida da visão do Bert Helling para quem quiser. Então tá lá acessível no nosso Instagram, lá no link Seu da e-book. bio. Todo mundo Seu fala o e-book, link da né? bio, meu e-book, É, e-book. isso. Então quem quiser se aprofundar com a gente tem bastante campos. E aí, Mi, fala. E aí, eu e a Magali temos a nossa parceria, né, MG Parceria Sistêmica, onde nós vamos trazer para vocês aí um movimento de mentoria, para quem quiser fazer uns passos mais avançados conosco, né? Trazer alguma coisa aí para a gente movimentar questões interiores em vocês. E aí a Isso, mentoria é uma coisa bem direcionada com a pessoa com e a com a pessoa. dificuldade, né? Com a dificuldade que ela está trazendo. Não é uma constelação, tá? Mas são, vamos dizer assim, a gente vai, de acordo com as leis sistêmicas, olhar para aquilo que você está trazendo e te conduzir ou junto com você fazer movimentos para que você possa ir caminhando aí na sua vida. Tá? Tem bastante caminhos aí para ajuda. Quem precisar, é só chamar, né, Mi? Sim. Entre em contato conosco, Entra em comigo, com a contato. Magali. Nós temos ali na nossa página lá um link que vocês falam com a gente. É só clicar lá. Olha, então, acho que a gente pode ir terminando, né, Milene? Sim. Eu queria deixar uma Bom, frase final do Bert, que eu achei muito bonitinha, Mi. Que ele fala: o deixa aí. problema é difícil, a solução é alegre. Ah, muito bom. Não é O muito problema é bom? É difícil. quando você encontra a solução, é uma alegria, é alegre. Então, se tá alegre, tá tudo certo. Tá tudo certo. Sim. Ó, eu vou deixar uma frase minha mesmo, não é nem uma frase, é uma experiência minha que eu passei. Pensem muito bem em como ajudar, porque a ajuda realmente pode se tornar perigosa, né? E eu vou deixar aqui para você, ó, que quando a harmonia cessa, a ajuda também deve cessar. Então, nós desistimos de ajudar. Se você está ajudando uma pessoa e ela está irrequieta, transtornada, não tem harmonia, é hora de se retrair. Deixar quieto. Daqui a pouco volto. Se precisar de você, daqui a pouco volto. Isso. Né? Queria agradecer. Essa semana foi uma semana, né, Mi, de concretização dos nossas Foi. entregas, né? A sua, a minha Última também veio. semana de janeiro, né, Magali? Olha, que incrível, né? Que incrível. Foi muito bom. E agradeço também as pessoas que assistem ao vivo, as que vêm depois, porque essa troca ela é um movimento que é possível agora para a gente e que é intenso e muito profundo. Sim. Eu também quero agradecer todo mundo que participa e está conosco, e também a Magali, E nossa também a parceira. Milene, nossa parceria MG, muito legal, Mi, muito legal. Obrigada, até semana que vem. Um beijo para todo mundo. Um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom. Até Tchau, mais, tchau. Magali. Boa Até semana. mais, Bom Mi. resto de Beijo. semana. Para você também.